prece inicial, tá bom? Tá. 22 de maio. Quando as coisas não estão saindo como você gostaria, aceite a situação. Se você permitir que o arrependimento se instale, ele pode facilmente se transformar em ressentimento. Lembre-se de que sou soberano e humilhe-se debaixo da minha poderosa mão. Deleite-se com o que estou fazendo na sua vida, por mais que isso esteja além de sua compreensão. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em mim, você tem tudo o que precisa, tanto para esta vida, quanto para a que está por vir. Não deixe que o mundo confunda seus pensamentos ou desvie sua atenção de mim. O seu maior desafio é manter os olhos fixos em mim, sem se importar com o que está acontecendo ao redor. Quando me torno a coisa mais importante da sua mente, você consegue ver os problemas sobre o meu ponto de vista. Vamos mencionar, vamos pensar que Jesus está aqui do nosso lado. Pensar não, é confiar nisso, na sua presença, na sua luz, na sua paz. Louvado seja, Senhor. Agradecemos por essa paz e essa luz que irradia sobre nós. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesse instante. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos. Pedimos que abençoe todos os habitantes do planeta, principalmente aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sentindo-se desamparados. Envolva sua luz, Mestre, para que haja alívio, esperança e confiança. Abençoe aqueles irmãos que ainda estão equivocados e não te conhecem, estão querendo ainda ferir o irmão de caminhada. Por acréscimo de misericórdia, Senhor. Abençoe a todos. Precisamos desse auxílio divino. Envolva-nos em nosso estudo, que possamos conseguir entender suas palavras, seus ensinamentos, que possamos estar prontos para colocar em prática. Enche os nossos corações de amor, Senhor. Precisamos do seu auxílio. Fique conosco, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de abrir o Evangelho para poder ler hoje? Nani. Fiquei esperando para ver se alguém se prontificava. Fico com medo de passar na frente do outro. Ai, deixa o dedinho escolher. Aqui, qual a lição de hoje? Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Item 3, se o amor está no meio do retribuir o mal com o bem. Isso. Amai os vossos inimigos, que é o capítulo 12, item 3. Então, vamos lá. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar nesse passo.
Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizades, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que se sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deva estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. Se esse preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, a razão cabe estabelecer as diferenças conforme os casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um amigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los apresentando-se ocasião de abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Vou ler mais um pedacinho para terminar, tá? O capítulo. O amar os inimigos é para o incrédulo um contrassenso àquele para quem a vida presente é tudo. Vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, o pode livrar. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza indigna de si. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar rancor e um secreto desejo de mal para com o outro. Para o crente, sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Sabe ele que, pela mesma destinação da terra, deve esperar topar aí com homens maus e perversos, que as maldades com que se defronta fazem parte das provas que lhe cumpre suportar, e o elevado ponto de vista em que se coloca lhe torna menos amargas as vicissitudes, quer advenham dos homens, quer das coisas. Se não se queixa das provas, tampouco deve queixar-se dos que lhe servem de instrumento. Se, em vez de se queixar, agradece a Deus, o experimentá-lo deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. Esta ideia o dispõe naturalmente ao perdão.
Sente, além disso, que quanto mais generoso for, tanto mais se engrandece aos seus próprios olhos e se põe fora do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que no mundo ocupa a elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima da humanidade material. Este compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, preciso é que tenha a alma maior, mais nobre, mais generosa do que a deste último. É interessante, em particular para mim, que acho que todas as vezes que eu estou lendo, está caindo: amai aos vossos inimigos. Então, o negócio está complicado, né? E a gente sabe que quanto mais a gente tem o conhecimento, maior é a nossa responsabilidade, né? Nós sabemos, assim, que fácil não é. É muito bonita a leitura, né? Os capítulos, eles são assim, eles nos chamam muita atenção quanto à nossa conduta, né? O que nós realmente precisamos deixar de lado, porque faz parte da matéria, é aquilo que na grande viagem, naquela passagem, a gente não deve levar, porque vai pesar na mochila, vai atrasar o nosso passo, vai fazer com que a gente demore um pouco mais a se tornar esse ser que a gente busca se tornar com o estudo, com essas palestras que a gente ouve, com o esforço em se modificar. E quando a gente fala no amor, a gente já falou diversas vezes no amor, já falamos muitas vezes também no perdão, mas a gente sempre precisa voltar, porque nós ainda não conseguimos compreender, né? E o texto é assim, bem claro. Tem os textos do Evangelho que são tão claros, né? E outros que já são mais complexos, mas graças a Deus, quando a gente tem um texto desse, porque assim não fica margem para dúvida nenhuma, apesar de que não deveria ficar, porque nós já temos algum conhecimento, né? Então, não cabe... mas eu interpretei de forma errada. Nada disso. A regra é clara, né? Vale o que está escrito e está bem claro. Então, quando a gente fala, quando a gente lembra do inimigo, geralmente a gente tem na conta de que nós fomos vítimas de alguém, né? Que nós, esses seres luminosos, maravilhosos, aqui, anjinhos de candura, que não somos, procedemos sempre da melhor forma possível, e alguém, por algum motivo, talvez inveja, tem alguma coisa contra a gente, resolve nos perseguir. Nossa, conto de fadas isso, né? Mas muitas vezes a gente leva assim. A gente não imagina que, de repente não, que certamente lá atrás a gente fez alguma coisa e grande para que essa pessoa hoje nos persiga, né? E exatamente a gente para pensar no momento em que a gente está trabalhando para a gente melhorar, em que a gente já está querendo largar alguns vícios, já tem a certeza de que precisa se modificar, já quer andar num caminho mais leve, num caminho mais florido, já não quer mais aquele lamaçal que a gente enfiava o pé e ficava toda melada, toda suja. A gente hoje já quer uma coisa mais clean, como dizem, né? Hoje a gente já quer alçar voos mais altos. Só que para alçar voos mais altos, a gente precisa reparar o nosso passado, né? Como é que a gente vai reparar o nosso passado se a gente não lembra? Realmente ficaria difícil se já não tivéssemos tido várias explicações de que todas as dificuldades que nos chegam foram causadas por nós, né? Então, se a gente hoje tem alguém que é um inimigo, alguém que nos persegue e a gente quer se livrar daquela pessoa, ou alguém que nós perseguimos, porque aí quando a gente persegue,
quando a gente é a pedra do caminho, esse processo fica mais complicado, porque aí depende da gente, né? Depende da gente perdoar, depende da gente avaliar que um dia a gente é a caça, no outro dia a gente é o caçador. Numa encarnação, a gente é um ser quase angelical, no outro, a gente foi um ser com um parzinho de chifres, né? Falando assim, para ficar mais divertido um pouquinho, sair dessa rigidez, né? Porque quando a gente fala em perdão, quando a gente fala em inimigo, às vezes tem coisas dentro da gente que a gente não consegue lidar ainda, por mais que a gente saiba que precisa, por mais estudo que a gente tenha, por mais oração que a gente faça, ainda continua aquela pedra ali, aquele espetinho ali na nossa ferida e sangra mesmo, e dói. Só que assim, não tem outro jeito. Então, a gente precisa arranjar uma alternativa para que doa menos. E como é que vai doer menos? Da primeira vez que a gente faz um curativo no machucado, dói para caramba, né? Porque precisa limpar, né? E aquele pessoal da enfermagem, essas mãos maravilhosas, pegam com sensibilidade, mas pega firme porque tem que limpar, né? Não pode passar por cima, igual a gente gostaria que fizesse para que não doesse tanto. Vai fundo e limpa, e aí você mantém. E aí os outros curativos, eles já não serão tão dolorosos, né? Aquela limpeza bruta mesmo, aquela grosseira, já foi feita. E é isso que a gente precisa, tirar aquelas camadas de mágoa, de rancor, de ódio, de tristeza que a gente vai acumulando com o tempo. É lembrar que o nosso irmão, seja ele nosso perseguido, seja ele a quem nós perseguimos, ele é um ser imperfeito, como nós também somos, né? E não é porque hoje nós estamos aqui, sábado, 18 horas e 17 minutos, a gente podia estar fazendo outra coisa, a gente está aqui no Evangelho, a gente está procurando se ligar a Deus, fazendo de tudo para se conectar com o alto, né? Para ficar mais tranquila, para que a harmonia do nosso lar melhore. Não é por isso que a gente já virou um santinho, um anjinho, que a gente já é um ser em vias de ser puro, nada disso. Somos imperfeitos, igual aquele cara que está lá na rua roubando, o outro que está estuprando. A diferença é que nós já nos damos conta de todo o mal que a gente tem, a gente quer reparar, né? E os nossos atos, eles não são tão hediondos, e os deles ainda são. E eles ainda não repararam que eles precisam sair desse lugar onde eles se encontram. A nossa diferença é pequena. A gente pode falar assim, nossa, mas é uma diferença muito grande. Quem garante para a gente que é uma diferença grande? Quem nos garante que, se a gente passar por uma situação muito difícil, a gente não vai pegar uma arma e dar um tiro em alguém? Quem falou que, de repente, numa briga de trânsito, a gente não pega uma barra de ferro e dá na cara do sujeito? E aí? Será que a gente está pronto para passar por essa prova e sair 100% aprovado, deixando o cara para lá, não contribuindo mais com a violência, com as palavras que possam rebaixar alguém ao invés de elevar, ao invés de ajudar? Né? Nós não somos tão diferentes ainda. É duro falar isso, né? É duro reconhecer que está todo mundo, tanto que estamos todos juntos, né? E é duro a gente reconhecer isso. Mas que a gente, como disse o texto, se a gente não consegue perdoar, que pelo menos a gente não deseje o mal, a gente não contribua para que o mal para ele chegue, não por mim, né? Se chegar por outras vias, já não é comigo. O processo é comigo e com Deus. Então, que a gente dê mais valor a isso, né? Que a gente preze mais pelos nossos atos, lembrando que o perdão é para nós, não é para o outro.
ele pode até não querer nos perdoar, isso já é com ele. Quanto a nós termos a decisão de perdoar, de correr atrás, mas não é só de falar, desculpa, tá, Suzana? Estava com a cabeça cheia, me perdoa, e vou embora. É ruim de eu esquecer isso. Falei só por falar, só para me livrar, só para o meu coração ficar leve. Só que o coração não vai ficar leve, não. Vai continuar pesado, porque eu acabei de ser hipócrita. Entendeu? Então, que a gente realmente, se eu não consigo falar ainda, que pelo menos eu ore a Deus para que Ele me fortaleça, para que Ele ajude que essa mágoa saia, para que em algum momento, pelo menos uma palavra boa, uma palavra de amor, eu tenha para com esse ser, né? Em algum momento, sei lá quando, de repente não é nessa existência, né? De repente é um caminho que a gente vai começar aqui e na outra a gente vai ter que continuar, mas que a gente não saia daqui sem ter dado o primeiro passo, né? Amar o amigo é maravilhoso, é fácil, aquele que está sempre com a gente, que nos ajuda, que abraça a nossa causa, está sempre conosco, que nos dá alegria. Isso é moleza. Difícil mesmo é alguém levar um tapa na cara e ainda assim não desejar revidar, não desejar nada, não pensar naqueles milhões de palavrões e enviar, mesmo que não fale, enviar para o outro, né? Então, esse aí é o nosso maior desafio. Mas, assim, confiante que Deus nos ampara sempre, que a gente persevere, né? Porque, às vezes, são situações pequenas, não são nem tão graves, mas a gente vai ficar pensando naquilo, a gente deixa que a ideia faça ninho na nossa cabeça, e daqui a pouco a gente está com um chapéu desse tamanho com o ninho, e aí esse ninho ele vai enraizando até o nosso coração, e aí é um estrago muito grande, né? Que a gente não se permita. Lembrando que temos o nosso tempo, né? Que a gente precisa estar atento também a nós, para que a gente não se agrida. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu ainda não consigo. Então, eu vou procurar meios de estar bem, ainda com a minha não capacidade de agir, mas na eventual possibilidade de alcançar meu objetivo. Que a gente não fique parado, né? Eu sei que eu tenho que fazer, ainda não consigo, mas eu vou caminhar, vou procurar e eu vou chegar lá. É isso, falei muito, desculpem. Deus te inspirou, você falou tudo brilhantemente, maravilhoso, tudo que você falou. Vou só repetir algumas coisas que normalmente quando a gente pensa em amor, né, amar o nosso inimigo, quando a gente pensa em amor, a gente está pensando o quê? Numa confiança, numa afinidade, numa reciprocidade, num carinho, num zelo, nessas qualidades, quando a gente pensa em amor. Só que quando a gente está falando de amar o nosso inimigo, a gente não precisa estar... porque existem vários tipos de amor, né? Tem o amor paternal, o amor solidário, o amor de compaixão, o amor erótico, o amor... Tem vários tipos de amor. Então, a gente não precisa pensar só nesse tipo de amor de confiança, de afinidade, de reciprocidade, não. A gente vai procurar, como a Nani falou, não enviar essas flechas, né? Porque se a gente pensa alguma coisa, vai direto para a pessoa. Se a gente pensar uma coisa ruim, se a gente falar uma coisa ruim, se a gente desejar uma coisa ruim, a pessoa, naquele campo fluídico, naquele campo magnético, a pessoa percebe e capta. Então, o que a gente pode fazer? Orar, né? A gente pode orar por eles, a gente pode não guardar raiva, rancor, ódio, vingança. A gente pode... falar é fácil, né? Mas a gente pode começar a treinar, principalmente através da oração. Não quero essa pessoa dentro da minha casa, não quero confiar nessa pessoa, mas quero perdoar e conversar com Deus e pedir ajuda. E vai vir um espírito de luz perto de você para poder te ajudar, te mandar fluidos bons e te ajudar, né? Já que você verbalizou, você falou, você pensou, você fez uma oração, começa a desfazer, né, é como se tivesse ali umas correntes, né? Começa a desfazer nessas correntes. Quando você
pensa dessa forma, quando você fala em voz alta, quando você pede ajuda a Deus, né? Então, não é... Temos que lembrar que existem vários tipos de amor, como eu falei, que você não precisa confiar de novo e querer a pessoa dentro da sua casa, mas que você não guarde ódio nem desejo de vingança, né? Porque quando a gente ora pelo inimigo, é uma vitória moral, né? É uma vitória moral. Que a gente tenha cada vez mais vitórias morais e que a gente tenha cada vez mais esse tipo de solidariedade, cada vez mais esse tipo de amor. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Eu queria falar assim, de quando a Nani falou sobre o que a gente ainda pode ser capaz de fazer com as nossas fraquezas, né? Assim, sobre violência. Eu fiquei pensando que Deus nos ajude, nos fortaleça, para a gente sempre estar pronto para amar, né? Sempre, em qualquer circunstância. Eu estou relendo o livro Paulo e Estevão e eu fico surpresa com aquele livro sempre, porque Paulo teve a transformação na mesma existência, né? Ele fez tantos sofrerem, tantas famílias, ele foi tão violento só porque não queria aceitar Jesus, né? Ele foi mal e ele se transformou de uma maneira incrível e passou por tanto sofrimento depois. Os opositores, né, as pessoas que não queriam aceitar a transformação dele, fizeram ele sofrer tanto. E ele tinha uma serenidade mais para o final, né? Jesus deu a ele uma chance tão maravilhosa. Por isso que eu sempre confio que a gente também vai se transformando aos poucos e vai conseguir. Com certeza. Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Então, eu vou chamar a Nani para cantar uma musiquinha pra gente. Tá, Nani? Vem, Nani! A Antônia falou aí do Paulo, né? Menina, que loucura, né? Quando a gente lê, a gente fica realmente impactada, né? Do que o ser humano é capaz e da transformação que Deus faz nele, né? Faz em nós, é capaz de fazer em nós. Para isso, a gente precisa estar aberto, né? Não adianta Deus agir, jogar todas as bênçãos para nós, se nós estamos resistentes a isso, né? A gente sabe que o bem ele respeita, né? Ele não é imposto. Há a vontade de ajudar, mas para que essa ajuda chegue, a gente precisa abrir também a porta, né? E o mal não, o mal já é mais violento, ele já arromba a porta. Então, que a gente esteja sempre pronto para transformações. São momentos difíceis, são, às vezes, circunstâncias que a gente não espera, atitudes que a gente não pensa, a gente simplesmente tem, colocando aquele nosso instinto primitivo ainda para fora, mas que a gente consiga, como você falou, se fortalecer cada dia mais. E esse fortalecimento ele vem através do amor de Deus, né? Quando a gente abre a porta do nosso coração e pede para que ele entre, né? E ele não entra invadindo, ele entra sutilmente, como aquela brisazinha suave, gostosa, e ele vai ocupando todos os lugares, aqueles lugares onde doía, aqueles lugares que estavam machucados, aqueles lugares que estavam pesados. E, de repente, a gente se vê transformado. Que essa transformação venha para nós. Eu ia cantar uma música sobre o perdão, mas aí a Antônia me falou do Paulo e eu lembrei de uma que eu estou há muito tempo tentando cantar. Vou tentar, porque a alergia está deixando a garganta, tá? Então, mais uma vez, vocês me perdoem, eu sempre falo, eu não sou cantora, eu só gosto de cantar. Vou tentar. Oh, meu Deus, estou me sentindo tão vazio, mas parece que sozinho, caminhando eu estou.
Senta aqui, presta atenção, escuta tudo o que eu tenho para te dizer, Senhor. Tenho procurado andar em tua presença, mas nem sempre isso é possível, nunca foi. E eu resolvi chamar meu grande amigo para conversar a dois. Eu sei que conheces minha vida, sabes tudo ao meu respeito, tu me vês aonde eu vou. Do meu ponto fraco, sabe tudo dele, e as virtudes poucas que eu tenho, Senhor. Minha sorte é que me vês com o olhar de Deus, e é por isso que ainda aqui estou. Hoje eu decidi falar, abrir meu peito para conversar, Senhor. Tu és o meu pai e me entendes direito, sabes que eu tento, mas não sou perfeito. Vês o que eu faço, o que eu penso, o que eu digo, me vês por dentro. Assim como Paulo, faço o que não quero e tudo o que queres nem sempre eu faço. Meu pai me ajuda, me toma contigo, me ampara em teus braços. Ele nos ampara sempre. Basta que a gente peça, que a gente abra o nosso coração, que a gente abra o nosso ser, para que ele entre e faça a obra dele. É uma obra linda, maravilhosa, é de amor, é de perdão, é de caridade. E nós já estamos no caminho, nós já estamos prontos, que a gente dê esse passo. E não deixe que um vento qualquer sopre e feche a janela e bata a porta. Não, vamos mantê-los abertos, porque é assim que ele vem de mansinho e ele vai nos conquistando, que esse amor divino, ele entre e ele ocupe os lugares que estão vazios, que saia de nós o orgulho, que saia a melancolia, a cólera, a ira, a mágoa, a doença, a inveja, que nós possamos vibrar em amor e que esse amor, depois de ocupar todo o nosso ser, ele saia e se espalhe por todos os cantos, por todas as pessoas que nós pensamos, que nós convivemos, que nós conhecemos. E assim nós vamos formando uma corrente de amor, uma corrente de luz, uma corrente de paz. Obrigada, Senhor, mais um dia. Obrigada por esse maravilhoso estudo e por todas as tuas instruções, que a gente consiga segui-las, que a gente não desista. Embora tenhamos muitas dificuldades ainda, nós somos capazes e nós vamos vencer. Obrigada pela fluidificação das nossas águas e pelo remédio que já foi colocado nela, que sejamos luz, paz e amor todos os dias, graças a Deus. Muito obrigada. Graças a Deus. Nós que agradecemos, Nani. Ai, você é linda. Vamos tirar nossa foto? 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser.